Olá, bem-vindo de volta, meu caro aventureiro do Warhammer Fantasy. Então você escolheu a classe de arqueirinho e você quer ser um ranger ou um caçador e você quer uma história inspiracional para guiar a sua jornada. Não se preocupe, aqui no canal do Lorde nós temos uma história para todos os tipos de classes, menos. Quem escolhe maguinho, se você escolheu maguinho no meu canal, você tá ferrado. Porque aqui nós vamos falar a história de uma lenda, um homem, o cara, alguns diriam o genocida que quer eliminar tudo que não é humano, diriam errado. Vamos falar sobre o grande Marcus Wolfhard, o Marechal Caçador do Império. Primeiro, que título fenomenal, não, é um herói, esse cara é um herói, não tem. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele e o que levou ele a receber o título de Marechal dos Caçadores, como esse homem simples, um simples camponês que vivia do que a terra dava a ele, depois que ele matava brutalmente com armadilhas e com tiro, né? Não era um agricultor, ele sempre foi um caçador. Nós vamos entender como ele teve uma origem humilde e se tornou reconhecido pelo próprio imperador Karl Franz e recebeu um título de honra máximo e recusou. Uau, vamos falar da história, porque tem bastante coisa para contar. O Marcus Wolfhard, meus amigos, ele vivia uma vida pacata e simples na floresta de Drakewald. Onde é que fica Drakewald? É uma floresta entre dois condados eleitores de Midland e Nordland, que é um local meio que abandonado. Por quê? É uma floresta extremamente densa, muito tocada por forças do caos. Então essa região é repleta de criaturas terríveis. Aqui vivem Dumbuls, homens besta, vivem Sigors, vivem os Gorgons, umas coisas terríveis, monstruosidades que muitas vezes são do tamanho de um prédio de 2 andares e que devoram tudo que tem pela frente e tem uma preferência para carne humana. Então esse lugar é infernal e o ser humano nunca conseguiu estabelecer uma colônia ou fazer desenvolver esse lugar, muito menos pacificar a floresta. Existia um condado eleitoral nessa região antigamente, mas esse condado eleitoral foi destruído numa invasão do caos e eventualmente foi feito um tratado que dividiu a floresta no meio. Uma parte fica com Midland, outra parte fica com Nordland e todo mundo sai feliz. Não é bem assim, porque o tratado é um papel, mas na vida real essa região não tem quase que nada. A floresta em si de Drakewald é muito densa e tirando uma estrada civilizada que passa nos limites mais ao norte dela, não tem nada nessa região digno de nota. E se você está se aventurando por lá, saiba que você vai encontrar um monstro gigante que vai tentar te devorar. Apenas saiba isso. O lugar é infernal e o ser humano vive ao redor da floresta, mas não dentro dela. Esse lugar é perigosíssimo e eu não consigo explicar o quanto é perigoso. Para te ter uma ideia, uma vez, um conde eleitor de Midland tentou, antes do tratado ali que dividia a floresta no meio, ele pensou, seria muito fácil eu juntar um exército e dominar essa floresta e adicionar todo o território para mim. E ele fez isso. Ele fez uma cruzada para limpar a floresta. Ele juntou um exército, centenas de tropas estatais, lanceiros, pessoas armadas com besta, com armas de fogo, adentraram a floresta. Foi uma das campanhas menores e mais idiotas que já existiu no mundo antigo e durou apenas 4 semanas. Depois desse período, eles foram completamente cercados por em torno de 20 a 40 mil, eu não sei porque os homens besta não sabem contar, mas eram 40 malditos tribos. Então uma enorme manada se juntou para defender a floresta.
Normalmente os homens-besta atuam em tribos pequenas e isoladas, mas quando alguma coisa une eles, eles se uniram para defender a floresta e os desgraçados atacaram a cruzada ali imperial para limpar isso aqui e mataram todo mundo. Infelizmente, depois disso, não houve nenhuma grande força expedicionária, nem nenhuma tentativa de apaziguar a floresta e eliminar os monstros que existem lá dentro, e depois disso, então, o ser humano se contentou em ficar ao redor da floresta e manter as defesas contra eventuais ataques dos homens-besta que ia ler, mas como não tem nenhuma ameaça maior, geralmente esses ataques são feitos por pequenas tribos, nada tipo de uma coisa coordenada, até porque os homens-bestas são burros, né? Eles não têm só a cabeça de vaca, eles também têm a mente de vaca, eles não pensam muito, eles só agem, e eles acabam falhando a maioria dos ataques contra uma cidade fortificada ou vilarejos fortificados. Então o ser humano, como você já deu para entender, evita esse lugar como se fosse a praga. E aí vem o começo da história do Marcos. Por algum motivo a família do Marcos pensou, hey, essa floresta é infernal, bora viver lá. E aí a família dela, desde outras gerações, vivia num pequeno vilarejo próximo ali do limite da floresta. Então era dentro da floresta, mas no limite ali, que nem todo ser humano. Mas eles viviam na floresta. E o Marcos e a sua família, por ofício, eram caçadores. Então desde pequeno ele aprendeu a fazer armadilhas para pegar pequenos animais, a atirar com arco e flecha, a esperar o momento certo de atirar, a pegar a sua presa onde machuca e onde ela vai morrer, a fazer a presa sofrer e não conseguir mais fugir, tipo acertar para perder sangue até ela morrer, coisas do tipo. Ele foi aprendendo pontos fracos de criaturas e animais, além de que ele também tirava as peles para vender, as roupas que ele utiliza das peles que ele mata e pega, então ele vendia as peles, e ele sabia a anatomia dos animais, porque ele estava ali carneando os bichos o tempo todo, então ele era um cara conhecido de como funciona o interior dos animais da floresta, e de vez em quando na caçada, acontecia tu ver um homem besta ou coisa assim, e eles tinham que matar, porque os homens besta matam seres humanos à primeira vista, então ele aprendeu também a se defender contra essas coisas, mas no caso, depois de mais velho, ele conheceu uma linda jovem, eles se casaram e tiveram um filhinho, oh, que coisa bonitinha, mas um dia, quando ele estava voltando da sua caçada, o vilarejo que ele morava não estava mais lá. O vilarejo virou uma ruína e ele rapidamente foi buscar a sua esposa e seu filho, e os dois haviam morrido. No caso, ele percebeu pelo o sangue derramado ali, o negócio, que eles foram devorados junto com a maior parte da população. Ele começou a investigar as pegadas e o estrago, e ele reconheceu que isso aí era o pé de um gigante, uma criatura enorme, um monstro burro e estúpido. Talvez, antigamente a gente já viu a história dos gigantes aqui no canal, talvez há muito tempo atrás eles já foram uma civilização inteligente, mas hoje eles evoluíram, eles viraram umas coisas estúpidas, e esse gigante, com fome, viu ali a cidade, passou pela muralha e matou todo mundo. Esse monstro deveria pagar, e vai pagar. O Marcos, com sangue nos olhos, seguiu as pegadas e o fácil trajeto que o gigante faz pela floresta, derrubando árvores, quebrando toda uma criatura que não tem nenhuma destreza. Então onde ele passa ele vai derrubando, esmagando e deixando uma marca clara de onde ele estava. E não foi difícil pro Marcos localizar o bicho, mas o Marcos, apesar da sua raiva, ele era um instinto de caçador, ele não imediatamente atirou no bicho, ele observou a criatura primeiro, ele notou que o gigante tinha um olho só, e aí o gigante sentou e começou a limpar os dentes com os ossos dos corpos que ele tinha matado, e ele ficou puto, mas puto, o Marcos estava puto. Ele puxou o arco, pegou a melhor flecha que ele tinha, puxou com toda a sua força, trancou a respiração, mirando no maldito olho do gigante sentado. Na hora que o gigante estava bocejando,
no olho, uma flecha enfincou. O gigante agora estava cego, ele começou a se rodar de dor e tentar se levantar. Na hora que o gigante foi se levantar, sim, uma gigantesca espada de 2 mãos que o Marcos tinha pego ali no vilarejo, ele enfincou com tudo no tendão de Aquiles do gigante e o gigante caiu de cara no chão. Puff! E agora que o gigante não conseguia mais se levantar e estava completamente cego, o Marcos subiu nas costas dele, pegou 2 facas grandes que ele tinha no bolso e ele foi pro pescoço da criatura e ele começou a cortar e cortar e cortar até chegar no osso e ele enfincou a faca na medula do gigante e o gigante desabou. Pronto, resolvida a situação, a criatura está morta. Legal, ele matou um gigante, o cara é um herói, ele vingou a sua família e o seu vilarejo, o bicho resolveu o problema, não é? Não resolveu, porque o gigante é uma dessas criaturas dessa floresta que merecem morrer. Todas as criaturas que vivem nessa floresta têm que morrer. E o Marcos, muito puto, começou a caçar e ele não parou mais. A sua cabaninha na floresta, tem várias cabanas separadas, são repletas de crânios, de homens besta, de gigantes, de mantícoras. Ele mata tudo que esse desgraçado vê de monstro na floresta, ele dá um jeito de matar através de armadilhas, flechas envenenadas, atacar o ponto fraco e ele desaparece. Algumas manadas de homem-besta já tentaram pegar ela, mas ele some, ninguém sabe onde ele vai, ele apaga os traços onde ele anda, ele sabe reconhecer quando tem perigo próximo e ele evita o perigo ao máximo, mas quando o homem-besta tá ali pastando, na cabeça, uma flecha que enfinca no olho direto no cérebro e a criatura cai. E o Marcos virou uma lenda viva quando ele volta para a civilização com os troféus dos corpos mortos. Um número enorme, centenas de chifres de homens besta ele já levou para vender ali pela recompensa por qualquer homem besta morto. E ele conseguiu um trocadinho, mas ele não se importa com dinheiro ou coisa assim. Tudo que ele quer é o genocídio completo de todos os homens besta e criaturas da floresta. Uma coisa linda de se ver. Vai lá em Avelorn, onde tem os elfos, por favor. Mas o Marcos prefere limpar a floresta aqui. E a fama dele cresceu tanto que chegou ao ouvido do imperador Karl Franz. E como essa floresta, foi impossível de ser pacificada, tendo um cara que está pacificando ela sozinho, ele reconheceu o esforço do Marcos. Quando o Marcos voltou para a cidade, uma delegação imperial estava lá e ele foi convidado a se apresentar perante o imperador. Ele então foi recebido pelo Karl Franz e o Karl Franz ofereceu para ele a maior honra que um cidadão livre imperial pode receber. Ele recebeu um título de honra e de nobreza, então ele não é mais um camponês, ele agora é um nobre. Além de ser um nobre, ele receberia uma mansão em Altdorf, ele poderia viver, é uma casa gigante de campo, onde ele poderia viver o resto da sua vida como um rico fazendeiro, um dono de terra e um nobre. Nesse momento Marx falou: obrigado, meu senhor, você é muito gentil, mas eu não quero nada disso. Se não se importa, eu vou voltar lá para a floresta e continuar a minha missão de matar todos os bichos que vivem lá. E o imperador então se comoveu. Que coisa linda se todo ser humano pensasse assim. Então ele falou: Marcos, você é o cara, não se preocupe, já que você não quer os bens ou a nobreza, então eu vou te dar um cargo. Você vai ser o marechal dos caçadores e você vai ter a permissão de levantar um exército irregular de caçadores para te ajudar na sua missão. E cara, não sei se você já tentou eliminar completamente
completamente uma espécie que nem eu tentei eliminar os elfos do planeta Terra, mas é muito mais fácil quando tu tem ajuda. Obrigado, meus caçadores de elfos. Ah, Lorde Elfo não existe. De nada. No caso, o Marcos, com essa missão extremamente honrada, recebeu o título de Marechal dos Caçadores. E aí, ele começou a treinar um grupo de pessoas com o mesmo pensamento, que tudo que não é humano naquela maldita floresta, em outras florestas do Império, tem que morrer de uma morte extremamente dolorosa, se possível, e as partes do corpo dele serem aproveitadas. Então, obrigado a esses caçadores, e eles agora, em várias florestas do Império, tu vai achar pontos específicos desses caçadores que estão ali para matar e vender as peles ou as partes do bicho, e também ajudam a manter as estradas protegidas contra os malditos homens-besta. Pegando as dicas do Ulfhard, eles viraram veteranos e existem caçadores extremamente habilidosos em matar criaturas. Tá, e o Imperador então só deu para ele o título? Não, ele também deu a ele um especial item, uma arma mágica. Um mago, Amber, que é um mago ali da floresta, fez uma magia em um arco especial, e esse arco especial, ele detecta o ponto fraco, o coração de uma criatura. No momento que o Marcos lança uma flecha, a flecha ela é teleguiada pro coração do monstro. Então, quando ele quer matar alguma coisa, ele foca a mira e solta uma flecha mágica que sempre acerta o seu alvo num ponto fraco. Mas Warhammer Fantasy é fantasia, não é? Sim, mas todas as criaturas têm um coração e precisam de sangue para viver. No momento que a flecha entra no coração, meio que tipo o bicho morre ou vai ficar muito fraco pelos próximos 30 segundos de vida até morrer sangrando ali por dentro. Então o Marcos, com essa flecha especial, ele virou o caçador fenomenal. Se antes ele era lendário, hoje ele é um mito, e esse cara mata qualquer coisa que ele queira matar. Lorde, por que no Warhammer Total War botaram ele em Lústria? Não sei. Acho que é porque se ele botasse ele no Império, ia todos os senhores lendários iam estar ali. Mas o Marcos, na história dele, não tem sentido ele ir pra Lústria. Ele tá ali matando o monstro. O que ele quer matar mesmo são os homens besta. Ele odeia todas as criaturas monstruosas e estúpidas que vivem nas florestas do Império. E é isso que ele faz bem. Lústria não é o forte dele. Homens lagarto também não. Não tem muito sentido ele tá lá, a não ser, claro, por uma questão de jogabilidade, porque aí tu tem uma facção imperial em Lústria, então tu não precisa só do mundo antigo para ter uma facção de seres humanos. É interessante, isso é uma boa escolha ali pra questão do jogo. E você agora sabe que o Marcos tem aim hack total e mísseis teleguiados na Idade Média. Era isso que eu tinha para trazer sobre ele. Infelizmente, os assuntos do Warhammer Fantasy vão ser um pouquinho mais curtos, porque os maiores e mais legais eu já falei. Então agora a gente tem apenas os assuntos um pouquinho mais superficiais e histórias não tão longas, mas não quer dizer que não vale a pena contar. Tudo de bom, vejo vocês na próxima e boa caçada!